Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda aula do preparatório do mestrado. E nessa aula a gente vai dar continuidade à de ontem. Ontem nós falamos sobre você encontrar o edital, você alinhar o seu tema de pesquisa ao seu orientador, ao programa de pesquisa, e até mesmo como você vai encontrar esses programas da maneira correta, certo? Agora, nós vamos trabalhar em cima daquela temática que você desenvolveu, seguindo aqueles 4 tópicozinhos que nós conversamos, e agora você vai construir o seu projeto. O projeto que é, sim, uma das partes fundamentais para quem quer entrar num programa de mestrado. Gosto de salientar, eu como professora acadêmica há muito tempo, eu não gosto de cagar regra, pelo contrário, eu gosto de trazer informação para vocês, tá? E eu gosto de dizer, eu não estou aqui para pregar, é assim, só o meu método funciona, porque não é assim que funciona. Na verdade, eu acredito que eu estou aqui para propagar um conhecimento que talvez você não tenha. Então, eu gosto de afirmar para vocês que não existe uma fórmula mágica. Não existe algo que é assim e vai dar certo. Você precisa compreender as variáveis. Como quem já me acompanha aqui já tem esse conhecimento, que para entrar no mestrado existem diferentes editais e cada edital pede uma coisa, né? Alguns vão pedir projeto com prova e currículo, outros vão pedir só o projeto com prova, outros não vão pedir para você o projeto. Só que o projeto, no modelo brasileiro de pesquisa, ele é pedido em 90% dos editais, tá? É muito raro ter um edital que não pede a pesquisa. Eu só vi até agora uma vez, que foi para o IFAM. Mas por que isso acontece? Porque eles têm uma pesquisa já sendo desenvolvida e eles querem que você entre para contribuir para a pesquisa deles. Então, você não vai fazer uma pesquisa nova. Você vai continuar a pesquisa deles. E é por isso que não é pedido o projeto. Mas 90% das universidades, quando você vai prestar para uma universidade, você não entra para um projeto, você entra para uma linha de pesquisa. E aí sim um programa, né? E aí sim você submete a sua pesquisa. Por isso que, principalmente se você quer entrar numa universidade para você fazer o seu mestrado, você precisa sim de um projeto. E se você quer entender como fazer pesquisa, publicar artigo, como você vai desenvolver uma pesquisa, você precisa do conhecimento que eu vou falar hoje também. Por quê? Toda pesquisa, você pode até não construir um documento no Word, né? Separadinho, em tópico, com os elementos que vamos abordar aqui. Mas toda pesquisa acadêmica, ela tem esses elementos. Por quê? São esses elementos que configuram uma pesquisa como acadêmica. E é por isso que muitos trabalhos feitos com inteligência artificial não podem ser considerados acadêmicos, porque se você pede apenas para ele gerar um texto sobre uma temática, isso não quer dizer que ele é um texto acadêmico, ele talvez está produzindo um livro, né? Apenas isso, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente pega o nosso tema, a gente tem elementos que nós vamos ter que produzir. Esses elementos são objetivo geral, específico, problema de pesquisa, hipótese, justificativa, referencial teórico, metodologia e cronograma. Além das referências, né, que foram utilizadas ao longo do texto, tá? Hoje nós vamos falar dos principais, exceto ali o referencial teórico,
Porque o referencial teórico vai ser a nossa aula de amanhã. Por quê? A aula de amanhã, referencial teórico, ela vai pegar num ponto, vai tocar num ponto que afeta muitos alunos, que é a parte de você conseguir colocar suas ideias no papel. E aí eu vou estar dando alguns métodos que eu utilizo e eu ensino também aos meus alunos, tá bom? Já começando também dando o aviso para vocês entrarem no grupo, porque eu vou estar deixando alguns materiais hoje referentes a esta aula lá no grupo do WhatsApp. E se você não entra no grupo do WhatsApp, fica complicado de eu te enviar esse material, tá bom? Então eu preciso que você entre lá no grupo do WhatsApp. Mas vamos iniciar começando sobre objetivo. Objetivo é o quê? É onde você vai chegar. Então, na hora que você definiu o seu tema, tema não é título, tá? Você pode botar um título criativo depois, no final. Mas a temática é aquela que nós definimos antes. E aí, o seu objetivo, ele tem que estar bem casadinho com o seu tema. Você pode usar, inclusive, a mesma frase, sendo que acrescentando um verbo no infinitivo na frente. Então, analisar, identificar, investigar, certo? Você vai colocar um verbo na frente. Então, analisar a percepção das pessoas sobre a questão ambiental no tal lugar. Identificar os problemas, os desafios advindos do uso do medicamento tal por pessoas dessa idade. Então, você vai colocar esse verbo. Então, você sabe que toda vez que você se perder, até mesmo dando uma dica, quando você for escrever sua pesquisa, na hora que você começar a se perder, você volta. Você olha para esse objetivo e fala, eu tô fugindo do meu objetivo ou não? Né? Aí você consegue achar o seu norte. O seu norte é o seu objetivo, tá? E os objetivos específicos são etapas que você vai seguir para alcançar um objetivo geral. Então, você vai fazer o seguinte, pegar 3 até 5 objetivos, não mais do que isso, tá? Por quê? Vai ser muito amplo e muito difícil você conseguir contemplar tudo de maneira satisfatória se você colocar muitos objetivos, tá? Então, a gente trabalha colocando 3 a 5. Esses objetivos, você vai pensar, e geralmente eles acabam dando lugar aos seus capítulos, tá? Então, você vai pensar, poxa, eu quero falar sobre aquela questão do remédio. Então, no primeiro capítulo, eu vou falar sobre compreender o panorama. No segundo, eu quero identificar a população. E no terceiro, eu vou fazer a junção dos dois, por exemplo. Tá? Geralmente a gente faz isso. Faz dois conceituais e a junção. Mas sempre você perceba que os objetivos, eles começam com verbos no infinitivo. Investigar, citar, relacionar, enfim. Eu vou colocar uma pequena lista aqui embaixo e lá no grupo eu também vou estar disponibilizando no PDF, tá? Saliento que esses materiais vão ficar disponíveis até o dia 7. Então, no dia 7, ao meio-dia, eu vou parar de disponibilizar esses materiais gratuitos. Por quê? Porque eu vou abrir as vagas de execução acadêmica. E esses materiais e essas aulas, elas são pílulas, são pequenos conteúdos dessa imensidão que é a execução acadêmica. E eu também vou estar oferecendo mais informações sobre ele no arquivo que eu vou colocar também lá no grupo, tá? Partindo do objetivo, nós temos o problema de pesquisa. O problema de pesquisa
ele é quando você vai transformar o seu objetivo geral em uma pergunta, tá? Então, como que tá acontecendo tal coisa? O que tá acontecendo? De qual maneira? De qual forma? Né? De qual modo? Então, você vai fazer uma pergunta. Então, você olha para o seu objetivo e se questiona, e faz uma pergunta. Então, como ou quais são os desafios do farmacêutico para lidar com a automedicação na região fulana de tal? Então, você fez uma pergunta para o seu objetivo. Aí sim, você vai ter ali o seu objetivo, a sua pergunta de pesquisa, tá? Quando você formula uma pergunta, você vai estar formulando uma hipótese. Uma hipótese que é a possível resposta daquele problema. Alguns editais de pesquisa não deixam explícito que eles querem que no seu projeto já tenha hipótese. Outros sim, tá? Mas se você acha que é muito importante colocar a hipótese, você pode encaixar essa hipótese na sua introdução, tá? A introdução, gente, nada mais é do que a contextualização da sua pesquisa. E todos esses elementos que nós estamos falando hoje, ele entra na introdução. Só que além deles, às vezes tem uma contextualização, que seria basicamente um resumo do seu tema. E aí, quando o edital pede, além de trazer os autores para você colocar nessa introdução, você pode colocar as suas hipóteses, que são as possíveis respostas do seu problema. Então, quais são os desafios? Você vai colocar hipoteticamente, ou tem-se a hipótese que os desafios do farmacêutico sejam esse, tá? Ou então, acredita-se que os estudantes que utilizam remédios como Ritalina, Venvance, estão tendo burnout. Não sei, né? Vai depender qual é o seu problema, o que você quer investigar com ele e onde, né? Quais seriam as possíveis respostas a partir da busca inicial de referencial, de textos que você leu, tá? E aí você constrói a sua hipótese. A partir da hipótese, você tem uma justificativa. A justificativa, gente, ela pode sim ser pautada em outros autores, tá? Ou ela pode vir de uma compreensão sua. Essa justificativa, ela pode ser acadêmica, social e pessoal. Eu recomendo que você coloque pelo menos 2 delas. E se você colocar 3, melhor ainda. A pessoal seria qual a sua motivação? O que levou a você a escrever sobre esse tema? Já a social seria qual o retorno que a sua pesquisa terá para a sociedade? Por que ela é relevante para a sociedade? E a acadêmica é porque a gente quer saber qual o retorno que ela traz para a academia, qual a relevância dela. Às vezes eu já vi muito isso, é um pecado você escrever que essa pesquisa é uma pesquisa que tem poucos estudos sobre. Será mesmo? Você já foi atrás, né? Então, por exemplo, na aula passada, eu cheguei a comentar que eu fiz uma pesquisa sobre as mulheres, sobre os cílios, e que eu percebia que não tinha muita coisa falando sobre as mulheres. Mas, quando eu escrevi sobre isso, eu já tinha escrito outros trabalhos, eu já tinha ido em eventos, eu já tinha feito trabalho de campo, né? Eu fiquei 1 ano e meio fazendo trabalho de campo, mapeando barraquinha, e cheguei nessa conclusão, certo? Mas tem uma pauta. Se você tiver realmente pautado
aí beleza, você pode usar essa justificativa. Apesar de que eu, Isabela, não colocaria, porque é muito fácil ser refutado dessa maneira, tá? Refutado é basicamente, não é à toa que tem tanta pesquisa que é refutada, né? Principalmente cálculos que podem ser replicados, e aí chega a pessoa e fala, isso aqui tá errado, isso aqui, ó, eu fiz aqui, eu provei que tem como sim. Então, a gente evita trazer essas subjetividades, podemos dizer assim, tá? E vamos deixar algo mais palpável. É muito mais bonito você falar que vai trazer uma contribuição, que você vai buscar fazer, despertar o interesse, né, de novos estudantes para aquilo ali. Porque a pesquisa ela é importante para a sociedade, porque está acontecendo X problema e a sua pesquisa vai ajudar a responder isso. Então, fica bem mais legal você trazer uma justificativa, né? Que não traga, tipo, porque tem pouca coisa produzida. Não, tenta entender como que ela contribui. Então, a minha pesquisa, ela é importante porque eu vou tentar resolver isso. Porque eu vou tentar achar essa resposta. Porque eu vou tentar dar nome para tal coisa, para tal fenômeno, né? Então, você traz uma justificativa e para o mestrado, a banca que está te examinando, ela também quer saber um pouco sobre você. Então, é interessante você trazer qual o motivo que te levou a pesquisar sobre aquilo. Essa pergunta pode vir, inclusive, também lá na hora da entrevista. Quando você tiver a arguição, né? A entrevista também chamada de arguição, eles podem vir te perguntar, e aí, fulano, por quê? Tá? Por que você vai fazer sobre isso? E aí você precisa saber, né? Você precisa ter na ponta da língua qual o motivo que você decidiu escrever sobre aquilo, motivo pessoal mesmo, né? Então, a justificativa eu vejo como uma parte mais tranquila, mais fácil de se fazer, mas ela é importante, tá? Porque vamos dizer que você esteja num edital de 10 vagas e tem 40 candidatos. A sua justificativa daquela pesquisa tem que ser palpável. Porque por que a sua pesquisa ela é tão relevante para que eu possa escolhê-la ao invés de escolher a do fulaninho, certo? Então, precisa ser bem pautado, precisa ter... A justificativa ela é fácil, só que quanto mais robusta você conseguir deixá-la, vai ser melhor, tá bom? Então, nós falamos sobre, né, a justificativa, que é uma parte importante. Falamos sobre o problema, o objetivo. Falei sobre a contextualização que fica na introdução, tá? Falando sobre a contextualização na introdução, eu gosto de... Tem uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa... geralmente, quando tem meus alunos, falo para eles assim, é uma coisa que eu aprendi muito na época de Enem. A gente pega aqueles modelos pré-prontos, né? Não é pré-pronto, assim, te dá pronto, mas aquela estrutura de redação, que é o mesmo esquema que eu trabalho com meus alunos. Eu tenho vários, a gente tem uma biblioteca de conteúdo, vou explicar para vocês. E lá tem um drive cheio de modelos pré-prontos. Então, são estruturas de textos, igual essas de redações, que você vai construindo de acordo com o seu tema. Gente, se você tá aqui e passou pelo Enem, em algum momento você viu essas estruturas de redação, que era basicamente, né, o que você vai escrever no parágrafo 1, no 2, no 3, no 4. Só que você vai adaptar para o seu tema e para o repertório, né, teórico que você tem. É a mesma coisa com os modelos que eu tenho. Então, tem lá a estrutura, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. E aí, você
vai construir o seu texto utilizando essa estrutura, mas com o repertório teórico que você tem, tá? Para que aquilo ali fique robusto, fique a sua cara. E mas também para quem quer fazer usar a inteligência artificial, tenho também ali não só prompts, não só a teoria que eu dou, mas também tem aquele orientador acadêmico que eu mostrei para vocês na aula de ontem também, que eu já, né, coloquei vários conhecimentos ali para vocês utilizarem, tá bom? Então, dentro na introdução, na primeira frase, eu gosto de chamar atenção. Eu gosto de ser uma coisa assim, impactante. Nem todo tema dá para fazer isso, mas muitos dão, a maioria. Dá para você colocar no primeiro parágrafo, na primeira linha, um dado, alguma coisa que traz esse alarde, sabe? Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma população idosa, por que eu não coloco um número, ó, daqui a tantos anos, a ONU estima que daqui a 30 anos, 50% da população vai ser de pessoas idosas. Se a gente está falando sobre violência doméstica, segundo o censo, o relatório tal, X mulheres são violentadas. Entende? Então você consegue trazer na primeira frase um alarme. Às vezes não tem um alarme, mas tem uma notícia. Então, teve um aluno meu que falou sobre violência, de homicídios mesmo. Então, a gente colocou no primeiro parágrafo casos de homicídios. Então, você pode trabalhar construindo o seu primeiro parágrafo com uma coisa que chame a atenção. Eu gosto disso. E depois você vai explicando. Eu trabalho com o conceito de funil invertido, onde a gente vai afunilando, né? Do mais amplo para o mais sucinto, do mais amplo para o mais específico. Então, trabalhar, por exemplo, trouxemos um alarme, depois vamos compreender o conceito, tá? Eu consigo diminuir esse conceito e a gente vai tornando específico. Esse específico, da onde que ele vai vir? Do seu tema, daquele tema que nós construímos ontem, entendeu? Por isso que é tão importante essa junção das aulas, né? Porque a gente vai construindo juntos o seu projeto, tá bom? Então, a gente constrói essa introdução, essa contextualização do seu tema, que fica na introdução também, de uma forma de um triângulo invertido. Depois que você fez essa contextualização, ele vai entrar aqueles elementos que nós conversamos, objetivo, problema, justificativa. Lá dentro tem o modelinho, tá? Por que eu falei dessa contextualização por último? Porque, às vezes, não é pedido essa contextualização. Essa contextualização, ela pode estar inserida dentro da sua justificativa, tá? Então, às vezes, na questão social que eu falei, né? Na acadêmica, você já consegue trabalhar isso. Ou então, aquele edital não pediu. Ele pediu, às vezes, uma parada bem sucinta. Ele só quer o objetivo, o problema, a metodologia, cronograma, referencial teórico, bom. Só isso. Então, por isso que é sempre importante bater na tecla. E agora eu vou puxar uma orelha, tá? Vou puxar... Eu não queria falar sobre isso aqui. Mas, essa semana, me mandaram uma mensagem. Não foi só essa semana, foi na semana passada, semana retrasada, no ano passado. Sempre acontece. Tô citando esse caso porque é o mais recente. Eu tô citando para vocês aqui, né? Alguns editais que estão abertos. E a pessoa vem perguntar até que dia ia a inscrição em tal edital. E eu falo para vocês, gente, a vida acadêmica, não só acadêmica, para mim toda a vida, ela começa na proatividade.
A sua vida, o seu dia só começa a partir do momento que você levanta da cama. Você só vai ter comida no seu prato a partir do momento que você vai lá cozinhar. Então, se você quer entrar no projeto de mestrado e você não sabe nem a data, então fica difícil de poder te ajudar, né? Eu posso estar aqui falando. Se você não faz o básico, não vai dar certo, né? Então, eu bato na tecla desde que eu comecei o desafio, gente, dá 21 dias atrás. Você tem que pegar o edital, Onde que encontra o edital? No Google, no programa. Ontem falamos sobre isso, tô falando sobre isso novamente, tá? Então, vai atrás, gente. Edital é ele que norteia tudo. Por quê? Até para você entrar num recurso para, isso aqui tá errado, não concordo. Tem que estar pautado aonde? No edital, tá bom? Você precisa do edital. E aí, a outra parte do projeto que nós vamos falar hoje é sobre o cronograma. O cronograma, ele é basicamente uma tabela onde você vai colocar os meses e as atividades. Meses, atividades. O mestrado são 24 meses, ok? E aqui as atividades da sua pesquisa. Depois que você fizer ali essa metodologia, souber o que você vai fazer, você vai escrever ali o passo a passo. Então, eu vou definir o tema, eu vou começar a pesquisar a revista bibliográfica, eu vou ler, vou submeter ao comitê de ética, vou fazer o projeto. Então, você vai citando etapas, todas as etapas. É uma forma meio que visual da sua metodologia. E aí, você vai colocar os xizinhos nos meses referentes à atividade que você vai fazer. Então, por exemplo, no mês 1, eu vou fazer a busca teórica. Marca lá o xizinho. No mês 2, eu vou apresentar o meu projeto para o meu orientador. Marca lá no mês 2. E por aí vai. Vou deixar também anexo o exemplo, tá bom? Por que eu falei do cronograma antes de falar da metodologia? A metodologia e o referencial teórico são partes mais complexas e partes mais específicas referentes ao que você vai fazer. Dentro da metodologia, quando eu falar de mestrado, a gente tem que estar pensando, gente, que a gente não vai fazer uma revisão bibliográfica. A gente vai fazer uma pesquisa empírica, uma pesquisa prática, uma pesquisa que vai te trazer o título de mestre, o título de pesquisador. Então, não é você ficar fazendo uma revisão bibliográfica. Às vezes, a revisão bibliográfica é um capítulo da sua dissertação, tá? Então, você precisa saber o que você vai fazer. Então, vou fazer entrevista, vou fazer coleta de dados secundários, eu vou fazer rodas de conversas, eu vou fazer uma análise no laboratório, eu vou estudar prontuários, eu vou fazer uma análise da legislação, vou fazer uma comparação da legislação brasileira com a legislação de outro país, eu vou aplicar, fazer um programa, eu vou analisar um aluno, eu vou fazer um estudo de caso. Então, você precisa saber que para cada pesquisa que você queira fazer, existe uma forma de escrever a sua metodologia, tá? Vou deixar alguns textos onde eu, Isabela, fundamento a minha teoria, né? Onde eu, Isabela, construo as minhas aulas em cima de metodologia científica, acadêmica, tá? Por quê? Vou deixar aí para vocês. Se você quiser, a partir disso, já começar a fazer, você pode. Mas se você quiser minha ajuda para isso, se você quer, né, como eu falei, um modelinho, passo a passo, capítulo tal, você vai botar isso, parágrafo tal, você vai ter isso.
E porque a metodologia, gente, realmente, ela é muito específica. Lembra que eu comecei esse vídeo falando? Não sei se eu falei nesse porque eu acabei regravando o vídeo. Mas eu falei que eu, Isabela, às vezes eu prefiro começar pela metodologia e depois fazer o objetivo, essas coisas, né? Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, se eu quero fazer um estudo de caso, por exemplo, vou pegar, eu quero uma pesquisa que eu queria muito fazer, mas não botei em prática, era pegar os meus alunos e fazer com eles assim. Eu ia pegar um questionário e aplicar de perguntas sobre o Brasil. Íamos depois fazer várias sessões assistindo filmes, coisas assim. E na última sessão, eu ia reaplicar o mesmo questionário. E dentro disso, eu ia fazer o quê? Uma análise comparativa dos questionários e também iam ter anotações de observação dos períodos que eu ia fazer a dinâmica dos filmes. Então, eu tenho que trazer isso para minha metodologia, descrever qual passo a passo. Então, visualiza. Para mim funciona, eu quero fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Passo a passo, o mais detalhado possível, minucioso. Pensa que a pessoa que está dando aula não sabe nada sobre aquele tema. Ela quer saber. Então, você precisa detalhar. E a metodologia, gente, é a parte mais importante do projeto. Porque é ali que a gente vê a viabilidade da sua pesquisa, tá? Não adianta eu pegar, por exemplo, essa ideia e eu não vou descrever o que vai ter no questionário, o que eu vou abordar nesse questionário, como que eu vou aplicar esse questionário? Vai ser online? Vai ser no papel? Como é que essas crianças vão assistir os filmes? Onde que vai ser para assistir os filmes? Quais filmes, né? Qual o motivo de ser esses filmes e não outros? Então, tudo isso precisa estar bem detalhado. É diferente, por exemplo, se você for fazer uma entrevista. Então, eu vou fazer uma entrevista. Com que pessoas? Vai usar que instrumentos? Vai gravar com o celular? Vai fazer só anotação? E nem vai gravar? Vai gravar e vai transcrever? Vai usar algum programa para transcrever? Então, tudo isso precisa estar na metodologia. Eu sei que aqui, com essa explicação, você já consegue fazer o seu trabalho. Você que é o estudante, que quer chegar na carreira acadêmica, chegar no topo da carreira acadêmica, almejar lá o doutorado, você já entendeu que tem que ser proativo. E com o que eu tô falando com você aqui, você já consegue correr atrás de começar a desenhar o seu projeto de pesquisa. Com tudo que nós falamos até agora, você já consegue fazer o seu projeto de pesquisa e amanhã você consegue fazer junto comigo o seu referencial teórico, tá bom? Não deixa de entrar no grupo para você receber